Você já imaginou o que aconteceria se a humanidade descobrisse que não estamos sozinhos? Nos últimos anos, astrônomos ao redor do mundo têm detectado sinais estranhos, vindos de lugares tão distantes que a luz leva bilhões de anos para chegar até nós. Sinais tão fortes, tão repetitivos e tão específicos que alguns cientistas acreditam que podem não ser naturais. Hoje, vamos investigar os sinais misteriosos que vêm de outra galáxia. O que sabemos, o que escondem de nós e por que algumas pessoas têm medo do que está por vir. Tudo começou em 2007, enquanto analisava dados antigos de um telescópio australiano. A astrofísica Lorimer encontrou um pulso de energia incomum, tão forte que parecia impossível ter sido produzido por uma estrela. O sinal durou apenas 5 milissegundos, mas continha energia equivalente a 500 milhões de sóis. Esse foi o primeiro registro dos chamados FAERBs, ou rajadas rápidas de rádio. Eles vinham do espaço profundo, muito além da Via Láctea, e desde então, dezenas de outros começaram a aparecer. Mas alguns deles não eram como os outros. A maioria dos FAERBs acontece uma única vez. Uma explosão e pronto. Mas em 2016, tudo mudou. Astrônomos detectaram um sinal que voltava o mesmo padrão, a mesma intensidade, a mesma localização no céu. Ele era tão consistente que parecia um transmissor. O nome técnico dado a ele foi FRB 121.102. E para surpresa dos cientistas, ele continua sendo detectado até hoje. Ao rastrear a origem desse sinal, os pesquisadores descobriram algo ainda mais estranho. Ele vem de uma galáxia anã, a 3 bilhões de anos-luz da Terra. Uma galáxia pequena, fraca, sem muito gás, sem muitas estrelas, sem nada que pudesse gerar explosões gigantes. Ou seja, não há uma explicação natural convincente. Alguns teóricos sugerem que o sinal pode ser gerado por uma estrela de nêutrons extremamente poderosa. Mas outros acreditam que estamos diante de algo muito maior. Em 2020, outro FRB chamou a atenção. O FRB 180.916. Ele tinha um comportamento completamente novo. O sinal aparecia durante 4 dias e desaparecia pelos 33 dias seguintes. Depois voltava, como um relógio. Cientistas nunca tinham visto nada assim. Um ciclo tão preciso, tão constante, tão matematicamente perfeito, que alguns começaram a sugerir que ele poderia ser artificial, como se fosse uma tentativa de comunicação ou um aviso. Uma das teorias mais polêmicas afirma que esses sinais podem ser faróis de energia usados por civilizações avançadas para acelerar naves espaciais. Isso não é ficção científica. Em 2016, 2 físicos de Harvard publicaram um estudo sugerindo que civilizações de tipo 2 ou 3, na escala de Kardashev, poderiam usar gigantescos transmissores de energia para enviar naves a velocidades próximas da luz. E os FAERBs têm exatamente a intensidade necessária para isso. É claro, a ideia parece absurda, mas não é menos absurda do que a verdade. Ninguém sabe explicar esses sinais. Em 2024, o telescópio SHIM detectou um FRB tão forte que os dados precisaram ser ajustados manualmente. Mas havia algo diferente. O sinal tinha subpulsos, padrões internos, pequenas modulações que lembram informações codificadas. Os cientistas chamaram isso de estrutura fina, mas não chegaram a um consenso sobre o que significava. Alguns acreditam que é apenas física desconhecida. Outros, que pode ser uma forma primitiva de transmissão. A verdade é que não sabemos o que está por trás desses sinais misteriosos. Pode ser um fenômeno natural que ainda não entendemos. Pode ser algo totalmente novo para a ciência. Ou pode ser tecnologia de uma civilização tão avançada que nossos telescópios só captam ecos de sua existência. Enquanto novos sinais continuam chegando, cada vez mais fortes, uma pergunta permanece. Se esses sinais realmente vêm de outra civilização, será que eles estão tentando falar conosco ou apenas avisando que já estão a caminho?